Hoje vamos trabalhar com preposições e expressões de movimento e a combinação com alguns verbos de movimento. Quando falamos de movimento, temos de ter em atenção os pontos de referência, nomeadamente eu, o sujeito, a pessoa que fala, neste caso vamos imaginar que é o João, e aqui, o lugar onde estamos, onde está o sujeito. Neste caso será a casa do João. Tendo então como pontos de referência eu, aqui em que eu é o João e aqui é a sua casa, vamos ver alguns verbos de movimento, porque têm movimentos em direções diferentes. Pode ser o afastar-se daqui ou o aproximar-se. Estes são alguns dos verbos de movimento e serão os que nós vamos trabalhar hoje. Então, podemos ter movimentos em direções diferentes em que nos afastamos. Quando nos afastamos do aqui, podemos usar o verbo ir. Quando nos aproximamos do aqui, podemos usar o verbo vir. Se nos afastamos primeiro e depois nos aproximamos do lugar onde estamos, podemos usar o verbo voltar. Podemos também usar verbos como chegar, que é atingir um determinado limite e próximo do lugar onde estamos, e o verbo regressar, que tem um significado equivalente ao do verbo voltar. Vamos imaginar que queremos fazer uma viagem. Quando fazemos uma viagem, temos sempre um ponto de partida. No nosso caso, será Coimbra. E temos também um ponto de chegada, que será, no nosso caso, Lisboa. E vamos usar o verbo ir. Nós vamos de Coimbra para Lisboa, porque nos vamos afastar do lugar onde estamos. No entanto, queremos também passar em Leiria. É um ponto do nosso movimento, um ponto da nossa viagem que nós não vamos ficar, não vamos permanecer, não vai ser o final do nosso movimento, mas vai ser um lugar onde nós vamos parar por algum tempo. Então, podemos dizer que quando há este movimento, nós podemos ter pontos diferentes. Então, Coimbra, o lugar do início da nossa viagem, será a origem, enquanto Lisboa, que é o ponto de chegada, o fim do movimento, será o destino. Já Leiria, que é apenas uma por onde passamos, podemos considerar que faz parte do percurso, do caminho que nós fazemos para chegar ao nosso destino. Agora que já conhecemos alguns verbos de movimento e também pontos essenciais a terem atenção no movimento, vamos olhar para estes pontos de referência: o João, a casa do João e a faculdade. E podemos formular frases como: o João foi para a faculdade de metro, mas regressou da faculdade a pé. Ele chegou a casa um pouco cansado porque veio pelo parque. Ele nunca volta a casa à hora de almoço. E temos aqui várias combinações entre verbos que já vimos e algumas das preposições que nós vamos estudar, as preposições que aparecem em expressões de movimento. Vamos tentar encontrar quais são as combinações presentes nestas frases. Vamos começar por ver os verbos. Na primeira, foi para a faculdade. Temos o verbo ir. Regressou da faculdade será o verbo regressar. Chegou a casa, o verbo chegar. Veio pelo parque, o verbo vir. E finalmente volta a casa, o verbo voltar. Com estes verbos estão combinadas algumas preposições. Então, na primeira temos a preposição para, ir para. Na segunda, regressar de, que aparece da faculdade, em que temos de mais um artigo definido. Depois, chegar a, vir por, temos lá pelo parque, porque temos de contrair a preposição por com o artigo para ficarmos com a forma pelo, e voltar a.
porque no nosso movimento podemos ter diferentes pontos, desde o ponto de origem, o ponto inicial, o ponto de chegada, em que o nosso movimento termina, que é o destino, ou então por onde passamos o percurso ou caminho, vamos olhar para estas combinações e tentar perceber se estamos a falar da origem, do percurso ou do destino nestes movimentos. Foi para a faculdade. Ir para será destino. Regressou da faculdade. Regressar de será origem. Chegou a casa. Chegar a será destino. Veio pelo parque. Vir por será o percurso ou o caminho que tomamos. Volta a casa. Voltar a será destino. Então, temos aqui diferentes combinações de verbos com preposições, em que a preposição nos vai ajudar a perceber a que parte do movimento nós nos estamos a referir. Então, quando falamos de movimento, temos de ter em atenção que podemos referir-nos à origem, que é o início do nosso movimento, ao destino, que é o fim do nosso movimento, ou ao percurso ou caminho, o meio por onde passamos. E que preposições vamos usar para cada uma destas partes? Para a origem, vamos usar a preposição de. Para o destino, usamos as preposições a ou para. De seguida, vamos já aprender com que verbos é que podemos usar a e com que verbos é que podemos usar para. Para percurso ou caminho, usamos a preposição por. Vejamos agora alguns exemplos da combinação entre verbos e preposições em expressões de movimento. Comecemos pela origem, quando queremos referir-nos à origem, ao início do nosso movimento. Já sabemos que a preposição que vamos usar é a preposição de e podemos usá-la com todos os verbos que falamos, com o verbo ir, vir, voltar, regressar ou chegar, como temos nos exemplos. Eu vou de Lisboa de comboio, nós vimos do Porto, eles voltaram ontem de Braga, regressaste de Faro esta manhã. Quando é que vocês chegam dos Açores? Então, Lisboa, Porto, Braga, Faro, Açores são sempre o ponto de partida do movimento nestas frases. Tenha atenção, porque, como já sabe, a preposição de pode contrair com alguns elementos, nomeadamente com os artigos definidos. E então vamos ficar com as formas do, da, dos, das. Passemos agora ao percurso ou caminho. Quando nos estamos a referir a este ponto do movimento, nós usamos a preposição por e podemos usá-la com os verbos ir, vir, voltar e regressar. Então, nós podemos dizer, eles foram pelo Jardim Botânico, passaram lá, não ficaram, não foi o início nem o fim do movimento. Eu vim pela Praça da República, quer dizer, através de, passei por lá. Voltar, nós voltamos pelas escadas monumentais. E, finalmente, regressam sempre pelo mesmo caminho. Para além destes verbos, é também muito frequente a combinação passar por, como na frase, tu passas pelo mercado todos os dias. Tenha novamente atenção que, por vezes, a preposição por pode contrair com alguns elementos, entre eles os artigos definidos, como vê no quadro, em que, em vez de por, dependendo da forma do artigo definido que usarmos, vamos ter pelo, pela, pelos, pelas. Depois, preposições em expressões de movimento quando nos queremos referir ao destino, o nosso
ponto de chegada. Então, nós vimos que podíamos usar a preposição a ou a preposição para. Mas diferentes verbos vão poder usar uma ou as duas. Os verbos regressar e chegar usam apenas a preposição a, mas os verbos ir, vir e voltar podem usar a preposição a ou a preposição para. De seguida, vamos já perceber qual a diferença entre o uso destas duas preposições. Vamos primeiro ver exemplos com os mais simples, os verbos regressar e chegar, que para destino usam a preposição a. Então temos, eles regressam a Coimbra no sábado, nós chegamos a Portugal há 3 meses. Ora, para expressar destino, para marcarmos o destino, o ponto final do nosso movimento com os verbos ir, vir e voltar, nós podemos usar as preposições a ou para. E como sabemos qual é que devemos usar? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver estas frases. Vou ao Porto no próximo sábado. Vou para os Açores no próximo sábado. Tudo depende do contexto em que eu estou a falar. Então, se eu disser vou ao Porto no próximo sábado, vou ver um espetáculo à Casa da Música, significa que eu estou a usar a preposição a porque me estou a referir a um destino de curta permanência, pensando em ida e volta. Ou seja, eu não vou permanecer muito tempo nesse lugar. Para além disso, eu penso ir e voltar, regressar ao meu ponto inicial. Já na segunda frase, vou para os Açores no próximo sábado. Começo a trabalhar em São Miguel a partir de segunda. Então, se eu vou começar a trabalhar em São Miguel a partir de segunda-feira, sendo São Miguel uma das ilhas dos Açores, eu devo usar a preposição para, porque me refiro a um destino de longa permanência, pensando só na ida. Ou seja, eu conto permanecer nesse local durante muito tempo e eu penso apenas em ir. Não estou a pensar, eu chego lá e regresso a casa. Novamente, tenha atenção porque, por vezes, a preposição a pode contrair com alguns elementos, entre eles com os artigos definidos, como vê no quadro, em que vamos ter as formas ao, a, aos, às. E agora, ir café. Vamos usar a preposição a ou para? Podemos usar novamente as duas. Tudo depende do que é que queremos expressar. Então, eu posso dizer, ontem eu e a Luísa fomos ao café, em que estivemos a lanchar e a conversar, e depois cada uma regressou à sua casa e nós estivemos lá numa curta permanência e pensámos, fomos, lanchamos, conversamos e regressamos à nossa casa. Enquanto na segunda frase nós dizemos o Daniel já foi para o café. O turno dele começa dentro de 5 minutos. Se o Daniel trabalha no café, vai permanecer lá por mais tempo e está para já a pensar em ir trabalhar. Então vamos usar a preposição para. E ir biblioteca, a ou para? Claro, novamente depende do contexto. Podemos dizer, ontem fui para a biblioteca, hoje tenho de ir à biblioteca. Então, ontem fui para a biblioteca, estive lá o dia todo a estudar. Fui logo de manhã e só regressei à noite. Foi uma longa permanência, para além disso, eu fui estudar. Pensei em ir para. Então, vamos usar a preposição para. Mas hoje eu tenho de ir à biblioteca simplesmente porque preciso de entregar este livro. Então eu chego à biblioteca, entrego o livro e volto para casa. E assim uso a preposição a, ir a. Temos também de terem atenção que a preposição para, que pode significar com os verbos ir, vir e voltar
um destino de longa permanência em que nós pensamos apenas em ir, a preposição para também pode ter o sentido de direção. Como nos exemplos, o Paulo volta já para cima pelas escadas rolantes, o autocarro vem para sul e estas escadas rolantes vão para baixo, em que aqui temos a indicação da direção através do uso da preposição para. Então, para concluirmos, aprendemos que usamos a preposição de em expressões de movimento para nos referirmos ao ponto ao inicial do nosso movimento, à origem. Já a será para o destino, o ponto de chegada, o fim do nosso movimento. Não se esqueçam que quando estamos a usar os verbos ir, vir e voltar, este destino será um destino de curta permanência, em que nós pensamos em ir e voltar. Para é usado com os verbos ir, vir e voltar como destino, mas agora de longa permanência, pensando apenas em ir, e não se esqueçam que também pode ter o sentido de direção. Por fim, para caminho ou percurso através de, nós usamos a preposição por. E com que verbos podemos usar estas preposições? Não se esqueçam que são apenas com os verbos que nós estudamos hoje. Então, podemos usar de com ir, vir, voltar, regressar, chegar. A com ir, vir, voltar, regressar, chegar, sem esquecer que com os primeiros três serão um destino de curta permanência. Para com os verbos ir, vir e voltar. E por com os verbos ir, vir, voltar, regressar e também com o verbo passar. Vamos agora, em seguida, tentar aplicar o que aprendemos hoje. Então, vamos completar este texto com as preposições em expressões de movimento que aprendemos. Então, com as preposições a, de, para e por. Não se esqueça que, por vezes, vamos ter de contrair, ou seja, juntar estas preposições com os artigos que se encontram no texto. Então, vamos começar. A Maria está em casa. Ela chegou. Qual vai ser a preposição? De. Exatamente, porque estamos a indicar a origem do movimento. Se ela agora está em casa, a escola é a origem do movimento, onde ela começou o movimento. Mas, como temos ali um artigo definido e com a preposição de, nós vamos ter de contraí-los, então teremos de colocar da. Ela chegou da escola às 5h30. Quando ela chega a casa, o pai já está lá com os 2 irmãos mais novos. Habitualmente, o pai e os irmãos regressam a casa às 5 da tarde. Então, aqui temos tanto com o verbo chegar como com o verbo regressar o uso da preposição a para marcarmos o destino, o fim do movimento tanto da Maria como do pai e dos irmãos, que é a casa. Vamos continuar. A mãe só volta, e aqui vamos colocar a preposição de, então volta de, porque é a origem do movimento, mas como temos ali a preposição de mais o artigo definido o, já sabemos que temos de os contrair, então devemos colocar a contração do. A mãe só volta do trabalho mais tarde e depois, geralmente, ainda passa por casa dos avós. Já sabemos passar por. Hoje a mãe veio para casa muito tarde porque teve de ir a, mas como temos aqui a mais o artigo definido o, vamos ter de fazer a contração e ficar com ao supermercado. Então temos o verbo veio para casa, vir para casa, porque é um destino,
Mas aqui temos a diferença, um destino de longa permanência, porque ela vem ao fim do dia para ficar em casa, e depois temos com o verbo ir usar a preposição a, porque quando vamos ao supermercado nós vamos, fazemos as compras e voltamos, e então é um destino de curta permanência e usamos a preposição a, que aqui necessitamos de contrair com o artigo definido, ficando ao.